Capítulo 26. Tanto quanto Cartimândua, Boudica era uma rainha implacável, muito segura de seus propósitos e persistente em seus objetivos. As duas reinavam sobre tribos aliadas de Roma pela subjugação, e o que as diferenciava eram os motivos que haviam levado à submissão. Movida pela ganância e visando seus próprios interesses, Cartimândua se colocou servil, ao passo que Boudica demonstrava subserviência apenas por imposição do marido. A primeira interessava manter a aliança com Roma, para assegurar os privilégios que obtivera em troca de sua lealdade. A segunda, porém, aguardava o momento oportuno para libertar-se da tirania e reassumir a posse e o direito do que lhe pertencia e a seu povo. Os romanos, por óbvio, não eram cegos nem estúpidos. De longe acompanhavam a movimentação das tribos e conheciam os verdadeiros aliados, prontamente identificando os focos do perigo. E Boudica era para eles uma ameaça perigosa e bastante real. Diante do risco iminente, Marcos caminhava de um lado a outro na tenda que mantinha no acampamento do exército romano. Segurava em mãos a carta de Caio Suetônio Paulino, governador da província, que se encontrava em campanha na ilha de Mona, com a missão de destruir bosques sagrados e santuários druidas. Marcos parou na entrada da tenda e olhou a tranquilidade do lado de fora. As árvores estavam quietas, os pássaros soltavam trinados esporádicos, em harmonia uns com os outros, e a brisa fresca espalhava o aroma adocicado das flores. Olhando aquela paisagem serena, não poderia dizer que em algum lugar daquela província os campos se manchavam de sangue e a morte governava o destino dos homens. Segurando o rolo de papiro que continha a indesejada mensagem, montou em seu cavalo e partiu em direção ao palácio de Alana. O rei e a rainha encontravam-se no salão principal, conversando sobre o que pareciam ser estratégias de guerra. Ele pediu licença e entrou. "General?" exclamou Cartimândua, fitando-o com ansiedade. "Aproxime-se, temos assuntos urgentes a tratar." "Sei o que vai me dizer", rebateu ele, não sem uma certa irritação. "Pelo visto, também estão a par da morte do rei Prasutagus e das consequências que daí poderão advir para todos nós", acrescentou Velocatus. "Prasutagus era aliado de Roma", prosseguiu Cartimândua, "mas Boudica nunca escondeu sua repulsa aos romanos." "Por enquanto, nada podemos fazer", falou o general. "A ordem é aguardar os acontecimentos." "Somos aliados de Roma", lembrou o rei. "Espero que o imperador saiba reconhecer nossa lealdade em caso de invasão." "Não acredito que Boudica tenha interesse em brigância", observou o general. "Ao menos por enquanto. Creio que ela se voltará contra as tribos mais próximas." "Mas, general?" "Temos pessoas competentes cuidando de Boudica", arrematou ele, com impaciência, e acrescentou: "E agora, se me dão licença, vim para ver Alana." Marcos Tito encontrou a princesa na cabana de Marva, que exibia um semblante mais sereno e parecia respirar com mais facilidade. Sentada em uma cadeira ao lado da cama da moça, Alana observava Kelvin limpar seu ferimento, acompanhando atentamente cada movimento do druida. De tão absorta, não percebeu a princípio a chegada do general,
Contudo, Kelvin sentiu a agitação da energia no ambiente e logo notou, mesmo sem ver, uma presença estranha junto a si. — Como ela está? Indagou Marcos, afagando a cabeça de Alana. — Melhor, respondeu ela, virando-se para ele com um sorriso forçado. — Ela vai sobreviver, esclareceu Kelvin secamente. — Que bom! Veio me buscar para nosso treino diário? Indagou Alana, notando o mal-estar que Kelvin e Marcos reciprocamente sentiam. — Se for de seu desejo? — É claro que é. Kelvin tem tudo sob controle, não tem, Kelvin? — Sim, princesa, não se preocupe com nada. Pode ir. Alana acompanhou o general com uma certa apreensão. A notícia da morte de Prasutagus já havia corrido todas as tribos e era impossível que ele não soubesse de nada. Partiram em silêncio, algo incomum quando os dois se reuniam. Mas nem Alana queria falar, nem Marcos parecia disposto a iniciar uma conversa. O treino foi muito proveitoso, pois Alana demonstrava cada vez mais sua aptidão para as armas, algo que encantava e assustava Marcos ao mesmo tempo. Ao final, exaustos, beberam água e deitaram-se à sombra de uma árvore para descansar. — Você foi muito bem hoje, elogiou ele com seriedade. — Creio que já está pronta. — Você acha? Animou-se ela. — Já posso lutar? — Pode. Só nos resta saber contra quem. O sorriso de animação despencou de seus lábios, deixando em seu lugar uma ruga de gravidade. — É só jeito de falar. Ela tentou desculpar-se. — Não, não é. Não sei se é experiência ou pressentimento, mas sinto uma movimentação estranha no ar. Temo que em breve você se volte contra mim. — Isso nunca vai acontecer, nunca. Haja o que houver, esteja eu onde estiver, lutando contra quem for, jamais erguerei a espada contra você. — Não sei, no fundo, somos inimigos. — Isso não é justo. Temos sentimentos um pelo outro, ou não temos? — De minha parte, sim, muito mais do que eu gostaria. — De minha também, você sabe disso. Gosto de você de verdade, mais até do que gostava de Marlon. Não precisa mentir para me agradar. — Não estou mentindo. Ele guardou silêncio, apreciando as flores miudinhas que a brisa sacudia nos galhos acima deles. — O rei Prasutagus está morto, disse ele subitamente. — Eu sei. Ela achou melhor não mentir. Sua mãe está com medo e o governador preocupado. — E o que significa isso? Marcos, o que está tentando me dizer? — Que talvez seja a hora de eu partir. — Partir? Repetiu ela, assustada. Ele não respondeu de imediato. Voltou a olhar para as flores, que continuavam a se balançar no mesmo ritmo. Estendeu o braço para o lado e alcançou a mão de Alana, que a apertou com força, puxando-a para junto de si e deitando a cabeça dela em seu ombro. — Já servi em vários lugares, contou ele pensativo. Iniciei minha carreira na África proconsular, aos 17 anos, e depois viajei para o leste, para Jerusalém, onde conheci Jesus. — Jesus? Já lhe falei dele. Jesus, um judeu, grande líder, que conquistou muitos adeptos por toda a Judeia. Infelizmente, foi crucificado. — Por quê? O que ele fez de tão terrível?
Naqueles dias, as pregações do Nazareno, como era chamado, irritaram muitos judeus importantes. Eu estava em Jerusalém quando o vi entrar na cidade, aclamado por toda a população. Não sabia quem era e perguntei a um judeu que acompanhava a comitiva. Em troca de alguns favores, ele me disse que o recém-chegado era o Nazareno, que se chamava Jesus e que estava ali para as festividades da Páscoa. Como eu já havia ouvido falar em Jesus, procurei um dos sacerdotes do templo e tentei lhe vender a informação. Você fez isso? Ele assentiu. E o que aconteceu depois? Não sei. O homem não me deu muita atenção. Já sabia quem era Jesus e o que ele fazia ali. Só sei que pouco depois ele foi crucificado. Mas a história não acabou por aí. Mesmo morto, Jesus ainda tem influência, pois os cristãos, que são seus seguidores, se tornaram inimigos de Roma. Interessante. Mas o que isso tem a ver conosco? Tudo ou nada. Os cristãos perderam seu líder, mas não desistiram de suas ideias e por isso são perseguidos e mortos. Embora Roma não se envolva diretamente nessas perseguições, deu liberdade aos magistrados locais para sufocarem as aglomerações cristãs, da forma que acharem mais conveniente. As punições vão desde simples proibição da prática dos cultos até execuções coletivas. Ela silenciou, refletindo nas palavras dele, sentindo uma angústia que se espalhava pelo peito. Nada sabia sobre os cristãos, mas conhecia bem o poder opressivo dos romanos. Por que está me contando isso? Indagou, já sabendo a resposta. Porque temo que o mesmo se repita aqui. O imperador é implacável com os inimigos e não hesitará em punir os bretões ferozmente, em caso de uma rebelião. Tenha cuidado. Naquele momento, tanto ela quanto ele tiveram certeza do que significava a morte de Prasutagus. Marcos finalmente admitira para si mesmo que preparara para a guerra uma revolucionária que poderia ser perigosa. Mais do que tudo, estava certo de que Alana deixaria Cartimândua para seguir Boudica, sujeitando-se a toda sorte de perigos, enfrentando a morte nos campos de batalha. E ainda que sobrevivesse, ela era uma princesa, filha de uma rainha aliada de Roma, que deliberadamente resolvera se voltar contra a própria mãe e o império. Não haveria perdão para ela. Para Alana, por sua vez, ficou claro que Marcos sempre soubera de suas intenções e mesmo assim não desistira de ensiná-la, o que demonstrava um amor verdadeiro. Nunca vou lutar contra você, reafirmou ela, após alguns poucos segundos de contida emoção. Juro, não por gratidão, mas pelo amor que tenho a você. Ele meneou a cabeça e acrescentou com tristeza. No fundo, eu sempre soube que você queria, mas enganei a mim mesmo, acreditando que esse momento nunca chegaria. Agora, porém, com a morte de Prasutagus e a recusa de Boudica em ceder suas terras a Roma, creio que se aproxima um tempo de guerras e morte. Você não pode ter certeza. Ah, mas eu sinto. E creia-me, Boudica não poderá vencer. Mais uma vez ela silenciou. Olhava para ele com respeito e admiração, sentindo o coração doer ao pensar em separar-se dele. Você disse que talvez tenha que partir, lembrou ela. Foi chamado de volta a Roma?
Não, devo seguir para Londínio. Por que Londínio? Porque é a capital de toda a Britânia romana. A menção de uma parte da terra dos celtas como a capital romana deixou uma marca de repulsa em Alanna. Mesmo sem querer provocar uma briga, não foi capaz de resistir e rebateu friamente. A Britânia, como vocês chamam, jamais será romana. Não se iluda, minha querida. A Britânia, como nós chamamos, há muito tempo é e continuará sendo uma província romana. Estava ali a fronteira entre o amor e o dever, no limiar de algo que tanto Alanna quanto Marcos jamais conseguiriam ultrapassar. Naquele momento, ambos compreenderam que a separação era inevitável, como única forma de manter intactos o dever de lealdade ao povo e o amor que sentiam um pelo outro. Eles só não eram inimigos porque se amavam, mas havia uma rivalidade de ideias e de posição política que ambos jamais seriam capazes de superar ou romper, ainda que isso lhes custasse um preço alto em felicidade e, quem sabe, a própria vida.